Você consegue resolver todas as questões da PUC Paraná 2025 Inverno? Será que a dificuldade foi alta? Vem comigo que a gente vai descobrir. Então, a primeira questão, número 18 da prova, diz o seguinte: de uma equipe de 6 atletas, 2 serão escolhidos para formar uma dupla que representará a equipe num campeonato de vôlei de areia. Quantas duplas distintas poderão ser formadas para representar essa equipe? Bom, então a gente tem 6 atletas, e desses 6 atletas, a gente vai escolher 2. Pense o seguinte: a ordem desses 2 que estão fazendo parte dessa equipe não importa, certo? Se a gente vai escolher 2 dentre 6, onde a ordem não importa, então André e Bernardo, Bernardo e André é a mesma equipe, né? Então a ordem deles não importa, a gente vai usar combinação. Combinação a gente usa quando a ordem não é importante. Combinação de 6 atletas em 2 lugares. Ora, combinação de 6, 2 a 2, você sabe como é que a gente resolve. A gente começa com 6 e vai baixando com 2 casinhas, no caso 2 a 2, então 6 vezes 5. E a gente sempre divide por esse número que está em cima, que é a taxa da combinação, fatorial. 2 fatorial. Portanto, 6 vezes 5 dá 30, dividido por 2 fatorial, que é 2, é igual a 15. E nada mais do que isso. Você está acostumado com problemas de análise combinatória, onde você tem que ficar fazendo várias possibilidades. Nesse caso, é só uma combinação de 6, 2 a 2, 15, que estava na letra B, certo? Vamos dar uma olhada na próxima questão. E essa questão número 19, quando eu olhei, eu pensei, puxa vida, vai ter exponencial aqui, e elevado a menos 2x mais 3y. Aí eu olhei, achei estranho. E realmente isso aqui é um problema da formatação da prova, não fui eu que digitei isso aqui, eu peguei exatamente como estava na prova. A formatação da prova jogou essas equações aqui para cima, então na verdade o que ele está dizendo para você é que se 3x mais 8y é igual a 25 e menos 2x mais 3y é igual a 0, então qual é o valor de x mais y? Ora, isso aqui nada mais é do que um sistema. 3x mais 8y igual a 25 e menos 2x mais 3y é igual a 0. Gente, quando você olha para um sistema desse, 2 por 2, onde você não tem nenhuma historinha sendo contada dizendo que 3 vezes o número de pessoas que são homens, mais 8 vezes o número de mulheres e assim por diante. Esse aqui ele te deu o sistema e ele pede para você resolver. E aí você resolvendo, você vai calcular o valor de x, o valor de y, é só somar os dois e vai ter a resposta. Então veja, é mais uma questão bem direta dessa da PUC 2025 Inverno. Para resolver esse sistema, acho que o mais simples é você multiplicar a primeira equação por 2 e multiplicar a segunda equação por 3. Tá? Do que ficar isolando, porque não tem nenhum x ou y fácil de ser isolado aqui sem fração, né? Então olha só o que acontece quando você multiplica a primeira equação por 2, vai ficar 3x vezes 2, fica 6x, mais 8y vezes 2 é mais 16y, igual 25 vezes 2, 50. E a segunda equação multiplicada por 3 vai ficar menos 6x, mais 9y, igual a 0. Quando você tem duas equações assim, por que eu fiz vezes 2 e vezes 3? Porque 2 vezes 3 dá 6 e 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, eu posso somar as duas equações e o mais 6 e o menos 6 vão cortar, eles vão deixar de existir, vai ficar zero. Aqui vai ficar 16y mais 9y, fica 25y, igual a 50. Veja, os resultados são inteiros ainda. Y vai ser 50 dividido por 25, né? 50 sobre 25, portanto o y vale 2. Ora, se o y vale 2, basta que eu volte em qualquer uma dessas duas equações para achar o valor de x. Eu vou voltar aqui na segunda equação, que eu acredito que é a mais simples delas, né? Até porque termina com zero aqui. Então vai ficar menos 2x mais 3y, mais 3 vezes quem é y? 2. 3 vezes 2. Troquei o y por 2. Igual a 0. Portanto, menos 2x é igual a menos, esse aqui é 6, passa para lá, fica menos 6. Multiplicando por menos 1, 2x é igual a 6, portanto, x vale 3. Ora, se você tem x e tem y, ele pediu x mais y. X mais y, então vai ser 3 mais 2, que é 5, o que estava ali na afirmativa C, certo? Vamos dar uma olhada na próxima, então. Então, a questão número 20 diz assim: se uma circunferência que tem 2π centímetros quadrados de área está inscrita em um quadrado, então a área desse quadrado é igual a quanto? Bom, eu fiz uma figura aqui, ó. A gente tem um quadrado e tem uma circunferência que está dentro, está inscrita no quadrado, tá? Então a área do quadrado é igual a quanto? O que ele deu da circunferência? Ele deu a área de uma circunferência. Você sabe que para circunferência você tem duas fórmulas que são super importantes, que é o comprimento e a superfície, ou a área. Eu costumo dizer que eu conheci
2π raio. Conheci 2π raio, né? Comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Eu conheci 2π raio e eles eram superpiradões. Então, conheci 2π raio, superpiradões, é o que você precisa saber de uma circunferência, comprimento e área. Nesse caso, eu vou usar essa aqui, que é a área. Bom, a área, a superfície de um círculo, é igual a π vezes r ao quadrado. Só que essa superfície é 2π centímetros quadrados. Então vamos lá, 2π centímetros quadrados, jogando na fórmula da área, é igual a π vezes r ao quadrado. Da onde eu tiro que r ao quadrado, né, esse π corta com esse π, o r ao quadrado é igual a 2, então o raio da circunferência mede raiz quadrada de 2. Bom, se o raio da circunferência, que sai aqui do centro da circunferência e vai até o lado dela, vale esse raio, raiz de 2, então a gente pode dizer que o lado do quadrado, já que eu tenho raio para um lado e raio para o outro, é o mesmo raio que vale raiz de 2 aqui para a direita e para a esquerda. De um lado até o outro eu tenho raiz de 2 mais raiz de 2, ou seja, 2 raiz de 2. Mas o que é isso para o quadrado? Esse é o lado do quadrado. Ele está pedindo a área do quadrado. Ora, a área do quadrado é base vezes altura. Aqui é L vezes L, ou L ao quadrado. Portanto, a área do quadrado vai ser o quê? 2 raiz de 2, que é esse L, elevado ao quadrado. Lembrando que o quadrado vai passar para o 2 e vai passar para o raiz de 2. Então, 2 ao quadrado vira 4, raiz de 2 ao quadrado vira 2. Raiz de 2 vezes ela mesma, raiz quadrada de 4, que é 2. Portanto, a área do quadrado vai ser 8. 8 o quê? Centímetros quadrados. O que ele está pedindo? A área do quadrado, que é 8 centímetros quadrados. Também uma questão bem direta, né? A gente só precisa saber que a circunferência inscrita está dentro do quadrado, saber a área, a fórmula da área do círculo e a fórmula da área do quadrado. Relacionar o raio da circunferência com o lado do quadrado, a gente tira da figura, tá bom? Vamos para a próxima então. Essa questão número 21 assustou um pouquinho quando a gente olha de primeira, assim, ele parece que vai ter bastante conta com logaritmos, né? Mas o que você precisa lembrar dos logaritmos, deixa eu fazer um lembretezinho aqui para você do lado. Se você tiver um log, por exemplo, de 8 na base 2, isso aqui vale 3. Por quê? Porque pela definição de logaritmo, a base do logaritmo elevado ao resultado 2 elevado a 3 vai dar o número que está dentro do logaritmo. Então, nesse caso que é 8, tá? Portanto, log de 8 na base 2 vale 3, por quê? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. Então, se você tiver aqui, ele deu para você o log de um número n, que ele não falou qual é, na base 3, que é igual a 2. Ora, aplique a definição. 3 elevado a 2 é igual a n. Ou n é igual a 3 elevado a 2. n é igual a 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Portanto, n é igual a 9 e aí acabou o problema, porque você vai substituir o n por 9 e vai ficar tudo com logaritmos, com números e não com letras, como está aqui, né? Ele está pedindo o valor desta expressão. E olha que ela fica mais simples ainda se você começar a trabalhar um pouquinho com ela. Vai ficar log na base 3 da raiz quadrada de n, mas o n vale 9. Mais log de n, que vale 9, na base, cuidado, aqui é base 9, menos log de n sobre 3, que é 9 sobre 3, na base 3. Veja essa expressão, aqui a gente consegue reduzir ela. Raiz quadrada de 9 é 3. Não vou ficar passando raiz quadrada, dividindo, alguma coisa assim, né? Raiz quadrada de 9 é 3, portanto isso aqui é log de 3 na base 3. Mais log de 9 na base 9. Menos log, quanto que é? 9 sobre 3. 9 dividido por 3 é 3. Então isso aqui é log de 3 na base 3. Quando eu posso, eu já faço as contas, né? Agora, veja, log de 3 na base 3, que é 1, a gente sabe, 3 elevado a 1 dá 3. Mas esse log de 3 na base 3, menos ele mesmo dá 0, ele já corta. Portanto, a gente só tem log de 9 na base 9. E esse resultado aqui, ó, é o número que 9 elevado ao resultado do logaritmo tem que ser igual a 9. 9 elevado a quanto que dá 9? É 1. Portanto, o resultado desta expressão inteira é 1. E aí a gente vai marcar a letra A, certo? Então, uma questão inteira, onde só a gente precisou da definição de logaritmo. A base elevado ao resultado do logaritmo é igual ao que está dentro do logaritmo, que a gente chama de antilog. Então, essa expressão inteira resultou 1, portanto, letra A. E já fizemos 4 das 6 questões da prova. Agora vamos para as 2 últimas. Essa questão número 22 diz o seguinte: dentre as 150 pessoas que responderam a uma pesquisa sobre o consumo de refrigerantes, verificou-se que 90 bebem Coca-Cola, 85 bebem Pepsi e 55 bebem Coca-Cola e Pepsi.
Eu não sei se eu posso falar esses nomes aqui no YouTube, mas vamos lá, tá na prova, eu só tô lendo. Se uma dessas 150 pessoas for escolhida ao acaso, qual é a probabilidade de ela não beber nem Coca-Cola, nem Pepsi? Então vamos pensar o seguinte, quando a gente tem problemas como esse, onde você tem conjuntos de pessoas que bebem um, bebem outro, bebem os dois e não bebem nenhum, você sempre vai começar fazendo um diagrama, que a gente chama de diagrama de Venn, onde você coloca as pessoas que estão dentro de cada um dos conjuntos. Vamos colocar aqui as pessoas que bebem Coca-Cola. Então lembre, dentro deste conjunto estão as pessoas que bebem Coca-Cola. Dentro desse outro conjunto eu vou colocar as pessoas que bebem Pepsi. Portanto, quem bebe Coca-Cola e Pepsi ao mesmo tempo está dentro dos dois conjuntos. Ela está nesta posição, certo? Quem bebe só Coca-Cola, mas não bebe Pepsi está aqui. Quem bebe só Pepsi e não Coca-Cola está aqui. E quem não bebe nenhuma está aqui fora. Nenhuma das duas, tá? Portanto, destas 150 pessoas, vamos lembrar que o total é 150 pessoas. Dessas 150, olha só o que ele falou, verificou-se que 90 bebem Coca-Cola. Eu não vou colocar ainda, porque essas 90 estão divididas aqui, daquelas que só bebem Coca-Cola e aquelas que bebem também Pepsi. 85 bebem Pepsi, também tenho 2 lugares para colocar. Mas olha aqui, ó, 55 bebem Coca-Cola e Pepsi. Esse aqui só tem um lugar para colocar esses 55, que é aqui no meio. Porque ele está dentro de um conjunto e do outro ao mesmo tempo. Agora a gente pode voltar lá, ó. 90 bebem Coca-Cola. Se eu já tenho 55 que bebem Coca-Cola aqui eu só vou ter 35 que bebem só Coca. Por quê? Eu fiz 90 menos 55, vai dar 35. Se a gente somar 55 com 35, vai dar 90, que é o total de pessoas que bebem Coca, certo? Bom, 85 bebem Pepsi. Se eu já estou vendo 55 destas 85, faltam ainda 30 pessoas aqui que só bebem Pepsi, né? Somando 55 com 30 vai dar 85 que bebem Pepsi. E aí ele falou que o total era 150. Quantas pessoas a gente já representou aqui? A gente já tem 35 mais 55 mais 30. A gente já tem 35 mais 55 dá os 90, né, que bebem Coca-Cola, mais 30 já tem 120 pessoas que bebem alguma das 3 bebidas aqui, ou 2 delas, né? 120 pessoas, mas o total é 150. Portanto, fora desses conjuntos aqui, eu tenho 30 pessoas que faltam para chegar a 150. Agora sim, as 150 pessoas estão representadas aqui, cada uma delas no lugar certo. 30 mais 30, 60, mais esses 90 aqui vai dar 150 pessoas, tá bom? Agora, ele fez uma questão bem tranquilinha de probabilidade. Se uma dessas 150 pessoas for escolhida ao acaso, a gente sabe que probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. O número de casos possíveis é uma dessas 150 pessoas. Qualquer uma das 150 pode ser sorteada. Número de casos favoráveis, vamos ver? Qual é a probabilidade dela não beber nem Coca-Cola, nem Pepsi, que são essas 30 que estão aqui fora, que não bebem nenhuma nem a outra. Portanto, 30 é o número de casos que eu quero sobre o total que pode acontecer, que é das 150 pessoas. 30 sobre 150, eu vou cortar 0 com 0, vai ficar 3 sobre 15, e 3 sobre 15 dividido por 3 ainda em cima e embaixo vai dar 1 sobre 5. Ora, 1 sobre 5 é a mesma coisa que 0,2, é só fazer a divisão de 1 por 5 vai dar 0,2, que é a mesma coisa que 0,2 com 2 casas decimais, ficaria 0,20, que é a mesma coisa que 20 sobre 100, não é isso? É 20 por cento. Então é assim que você pensa em porcentagem. Com 2 casas depois da vírgula, isso aqui é 20 por 100, 20%. Portanto, 20 sobre 100 é a mesma coisa que você representar como 20%. 1 cento é 100, né? 20%, 20 dividido por 100 é 20% aqui. Então, a probabilidade dela não beber nenhuma das duas é de 20%. Questão letra B. Vamos para a última questão, então. E essa questão número 23, talvez seja aquela que gerou um pouquinho mais de dificuldade no pessoal, porque talvez alguns tenham achado que a gente vai ter que fazer a função composta primeiro, f de g de x, e depois colocar o menos 2 ali no valor do x. Eu gosto de fazer ao contrário. Ele deu uma função fg real, né? Ele deu a função f, que está aqui, ele deu a função g, que está aqui, e ele pediu f de g de menos 2. Bom, se f de x, só vou copiar aqui para ficar mais visível, f de x é x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos 4x mais 5. E g de x, que ele deu, é igual a x mais 3. Gente, aqui você vai descascar essa pergunta dele por dentro. Olha só, você vai ter f de g de menos 2. Eu não sei quanto é que vale f de g de menos 2. É isso que ele perguntou. Mas a gente vai começar por dentro aqui, ó. Será que eu consigo achar o valor de g de menos 2? Sim, se eu conseguir colocar o g de menos 2 aqui, ó, basta fazer f do resultado.
Então a primeira coisa que a gente vai fazer é g de menos 2. E o que é g de menos 2? É uma função aplicada para x igual a menos 2. Então perceba, eu vou trocar esse valor de x que está aqui e está aqui por menos 2. Vai ficar menos 2 mais 3. G de x é x mais 3. G de qualquer coisa, essa qualquer coisa, mais 3. Portanto, g de menos 2 é menos 2 mais 3, que vai dar 1. Ah, então o g de menos 2, esse valor que está aqui dentro, vale 1. Então, a gente está querendo fazer f de g de menos 2, portanto, f, quanto que é g de menos 2? É 1. Então, a gente está querendo calcular o valor de f de 1. Olha só, f de 1, que é justamente o g de menos 2, que vale 1. Então, f de 1 é só trocar x por 1. Esse x que está aqui, esse x, esse e esse. A gente troca por 1 e a gente vai ter o valor de f de g de menos 2, tá? F de 1 vai ficar 1 ao cubo, então estou trocando esse x aqui por 1, mais 3 vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 5. Portanto, f de 1 vai ser igual a 1 mais 3, né? 1 ao cubo é 1, 3 vezes 1 ao quadrado, que é 1, 3 vezes 1 dá 3, menos 4 vezes 1, que é menos 4, mais 5. Então vamos lá, f de 1 é igual. 1 mais 3, 4, 4 menos 4, corta. E aí você vai ter só o 5 sobrando. Portanto, f de 1 vale 5, então f de g de menos 2, que ele perguntou, vale 5. 5 é a resposta que estava na letra C, certo? Essa, gente, foi uma das provas mais rápidas, mais tranquilas e mais diretas da PUC dos últimos anos. Então, é uma prova que realmente o pessoal chegou, fez rapidamente, quem sabia o que estava fazendo já fez imediatamente e pôde gastar um pouco mais de tempo nas outras matérias. Acredito que essa prova não tenha maltratado muitos candidatos ali, muito ao contrário, por exemplo, da prova de medicina da PUC Paraná, que a gente vai resolver também na sequência em outros vídeos. A prova de medicina, de matemática da PUC do Paraná desse ano foi pesadíssima. Essa prova foi bem mais direta, essa é para todos os candidatos dos demais cursos que não envolvem medicina, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado então e até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns, é assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.